Boa tarde, gente. Eu vou gravar esse vídeo, é mais de curiosidade, assim, para quem quer seguir a área de exatas, ou também para ficar um pouco mais palpável para vocês aquelas formas de geometria espacial, formas de volume, da onde que sai aquele 1/3 na fórmula do volume da pirâmide, da onde que sai aquele 4/3 na fórmula de volume de esfera. Enfim, é para ficar um pouco mais palpável para vocês, tá? Tudo que eu usei aqui, com exceção de uma ideia que eu vou explicar para vocês agora, tudo que eu escrevi aqui é matéria de ensino médio, tá? Só essa ideia que eu vou explicar agora que não é, mas assim, vocês conseguem entender numa boa, tá? O volume de... como é que a gente vai calcular o volume de qualquer sólido? O volume de qualquer sólido a gente pode calcular dividindo ele em pequenos prismas ou em pequenos paralelepípedos. Então essa vai ser a nossa ideia aqui, tá? Vai dividir, por exemplo, eu vou explicar para vocês o exemplo da pirâmide da base quadrada, mas aqui atrás tem o do cone e o da esfera, que está aqui embaixo, né? Porque eu não consigo colocar tudo na câmera, mas eu vou explicar, a ideia para os outros é a mesma, certo? Então a ideia aqui vai ser dividir em prismas. Vocês percebem que na primeira figura aqui, eu desenhei uma pirâmide, tá? Ela está deitada, a base dela está no plano YZ, e ela vai e decresce no eixo X. Qual que é a ideia aqui? Eu dividi ela em 4 caixinhas, 4 prismas, ó. Uma laranja, uma vermelha, uma rosa e uma preta. Qual que é o volume de cada prisma? Então, ó, o volume de cada prisma seria a área da base vezes a alturazinha, né? E o volume desse prisma vermelhinho? Seria a área da base, que é agora uma área menorzinha, né? Aqui uma área menorzinha, vezes a altura. Terceiro prisma, a mesma coisa, área da base, né, vezes a altura. Quarto, a mesma coisa, área da base, vezes a altura. Mas vocês percebem na primeira figura que com 4 prismas somente, o volume que eu estou calculando, se eu somar o volume de 4 prismas, desses 4 prismas, vai dar maior que o volume da pirâmide, né? Vocês percebem que soma um pouquinho. Então eu vou aumentar o número de prismas, ó. Agora eu tenho um número maior de prismas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 8 prismas. Então eu dividi minha altura, ó, a minha altura em 8 partes iguais. Somei o volume de 8 prismas, que é a área, né, a respectiva área de cada prisma. Vocês percebem em cada valor de x, ó, em cada valor de x para cada prisma eu tenho uma área da base. A área da base seria a área da seção transversal da pirâmide. Por exemplo, esse terceiro prisma. É como se eu cortasse a pirâmide nesse valor de x aqui e visse a área da seção transversal, né? Nessa última figura fica mais claro. Então, vocês percebem que quando eu aumentar o número de prismas, a área ela ainda dá maior... A área não. Quando eu somar o volume de todos os prismas, o volume total ainda dá um pouco maior que o volume da pirâmide. Só que ele dá mais perto do que na figura anterior. Então essa é justamente a ideia. Quando eu tiver muitos prismas, muitos prismas, ou seja, quando tiver muito grande o número de prismas, conforme eu for aumentando o número de prismas, ou for diminuindo esse tamanhozinho, essa largurazinha, ou seja, quando o número de prisma for para infinito, e essa largurazinha aqui tender a zero, ó, justamente nessa figura aqui, ó. Quando eu desenhei só uma área de seção transversal, mas imagina que esse quadradinho aqui seja um prisma, tá? Então, quando essa largurazinha aqui se aproximar de zero, tiver infinitos prismas, né, ó, infinitos prismas de 0 até h, e somar o volume desses infinitos prismas vai se aproximar ou não, vai tender o volume da pirâmide. Então, essa é justamente a ideia do cálculo de volume da pirâmide ou outras figuras planas que a gente vê na geometria espacial. E o símbolo que a gente usa para essa soma infinita é justamente esse símbolo. Quem tiver um pouco de conhecimento de cálculo, é justamente esse símbolo a gente chama o símbolo da integral aqui, ó. A gente vai somar o volume de infinitos prismas de 0 até h, ó, de 0 até h, que vai a pirâmide, o volume de infinitos prismas
que é a área, né? A área no respectivo valor de x daquele prisma. Por exemplo, nesse aqui, ó. Esse rosinha você vai pegar nesse valor de x, a área desse prisma, e vai multiplicar pela largura dele. Agora, quando a largura é bem pequenininha, a gente vai falar que é uma largura dx. É uma largura bem próxima de zero, né? Tendendo a zero. Então, a área vezes largura dá o volume do prismazinho. Certo? E quando a gente soma infinitos prismas de 0 até h, né? O volume de infinitos prismas dá justamente o volume da pirâmide, tá? Quando o volume do prisma tende a zero, o volume do prisma tende a zero não. Quando o comprimento, a largura do prisma tende a zero e eu somo todos os prismas, ele dá justamente o volume da pirâmide. Então essa é a ideia que a gente vai usar para calcular volumes na geometria espacial. É daqui que sai aqueles fatores 1/3, enfim, tá? Quando eu tenho cubo, quando eu tenho outras figuras geométricas, cubo ou próprio prisma, que essa área aqui, ó, vamos supor que é um cubo aqui, essa área aqui, ela não varia de 0 até h, tá? Então, o que acontece? Como essa área aqui não varia se eu tiver um prisma ou um cubo, essa área aqui, essa função área não vai depender de x, certo? Então, o volume vai acabar sendo só a área multiplicado pela largura, porque ela não vai variar aqui no volume do prisma. Enfim. Como é que eu vou resolver isso para o volume da pirâmide, ó? Eu tenho que descobrir, ó, como essa área varia em função da minha abscissa x. Então, no caso da pirâmide, a gente tem uma reta aqui, ó, no plano yx, né? A gente tem uma reta. Como é que é a equação de reta? Isso vocês têm que saber da geometria analítica. A gente precisa do coeficiente angular e de um ponto. O coeficiente angular foi o que eu escrevi aqui, ó, delta y, né? 0 menos L sobre 2 sobre delta x, h menos 0, dá isso aqui. Então, a minha equação da reta dá o quê? Y é igual ao coeficiente angular x menos h, né? X menos x0. Tá? Qual que é a área da seção transversal? Então, a gente precisa da função área para descobrir o volume. A área da seção transversal é o quê, ó? Vocês percebem que aqui, ó, metade do lado do quadradinho de cada área aqui, ó, da seção transversal, metade do lado é o meu valor de y, tá? Então, o lado é 2 vezes o y, né? Porque eu tenho y para cima e y para baixo. Então, o lado do quadrado é 2y, ó. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho y. Então, o lado inteiro do quadrado é 2y. Então, a área da seção transversal, que é a área de quadrados, é 2y, que é lado ao quadrado. Então, ó, 2y ao quadrado. Dá 4y ao quadrado aqui. Então, eu só substituir aqui a minha função y pela função que eu achei da reta aqui, né? E dá essa conta aqui. Então, isso só vai elevar ao quadrado e vai abrindo os termos, ó. Certo? Agora sim, eu tenho uma função área que depende de x, ó. Certo? Ó, uma função área que depende da variável x. Esse L e esse H é o lado da base e a altura da pirâmide. Isso é constante, isso não varia conforme x, né? O lado da base aqui e a altura da pirâmide são fixos. Então eu pego a minha função aqui, essa função que eu achei, e jogo aqui na integral. Sério, como é que eu vou resolver essa integral? Como é que faz? A função aqui, ó, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x, e aqui é 1 que é x elevado a 0. Quando eu tenho uma função x elevado a n, pessoal, vou escrever aqui do lado. Quando eu tenho uma função, ó, quando eu tenho uma função x elevado a n, para você tirar a integral, você vai ter que somar 1 no expoente e dividir pelo expoente correspondente, certo? Essa função aqui
vai ser essa função f aqui que eu desenhei aqui em cima. Como é que você vai fazer? Aqui, ó, para sair da integral, aqui não é um x ao quadrado, então soma 1, x ao cubo, e dividiu por 3, certo? Nesse segundo aqui, a minha função x é só o x. Então soma 1, x ao quadrado, e divide por 2. E aqui no último, como é 1, x elevado a 0, então você vai somar 1, que dá x elevado a 1 sobre 1. E os limites de integração, eles se mantêm. Então, com essas novas funções aqui, o que você vai fazer? Você vai calcular a função nesse número de cima e subtrair dela calculada no número de baixo. Como o número de baixo é 0, e quando você pôr 0 aqui vai dar 0, é só calcular a função nesse número aqui de cima, que é justamente o h, tá? Então, você colocando o h no lugar do x, ó, substituindo o h no x, vai dar isso aqui embaixo, né? E quando você fizer as contas, esses números aqui vão acabar se cancelando. Então, vai sobrar só L quadrado H sobre 3, que é justamente a área da base vezes a altura sobre 3, que é o volume da pirâmide aí que a gente calcula, tá? Então, essa vai ser a ideia geral para calcular volumes de sólidos, né? E isso vale para qualquer sólido que a gente queira calcular. No vestibular, vocês vão gravar direto essa fórmula aqui, tá? Essa demonstração vocês não vão gravar, é só para você saber ainda onde sai. Aqui atrás tem a do cone, é a mesma coisa, a única coisa que vai mudar no cone é que a área da seção transversal não vai ser mais lado ao quadrado, não vai ser mais um quadrado, agora vai ser um círculo. Então a minha área da seção transversal vai ser π raio quadrado. Π, só que o raio de cada circunferência aqui vai ser y. Então, π y quadrado. E a função a função vermelha aqui, ó, de como a área varia em função de x, vai ser justamente uma reta. Na esfera, que já é um pouquinho mais complicado, tem que fazer umas outras substituições. A área de como varia a área em função de x, essa função aqui vai ser uma circunferência, certo?